Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, olá, pessoal. Estamos aqui mais um dia para falar um assunto que eu acho que é extremamente importante. Ah, Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, pastor Nilson, por estar aqui. Por que Nilson e eu neste assunto? Deixa eu tentar dar um pano de fundo aí para quem não conhece. Conheci o pastor Nilson em 2006, 2007, que eu vi o primeiro vídeo seu pregando. Mas a amizade veio mesmo, foi ali, acho que depois de 2010, 2011, que aí a gente formou uma boa amizade. Viagens de São Paulo para Minas, viagens de Massachusetts para Flórida, 24 horas enroscado comigo dentro do carro. Viagens para a África juntos. E aí, durante todo esse percurso nosso aí, de tantas viagens, você na minha casa, eu na sua casa, a gente sempre relatava histórias tão belas do passado, né? John Wesley, Spurgeon, Billy Graham, e a gente sempre, além das conversas teológicas, dos dia a dia, a gente levava aquele lado romântico do passado e de certa forma, é uma grande inspiração para a minha vida. E você tem sido meu professor em alguns pontos aí. Algumas coisas, você sabe disso, aí você, e aquilo. E a gente fomos moldando aí um outro, né, nessa história. E também até em outros pontos, né? Até em outros pontos também. Então, gente, vou passar para ele a fala, mas escute só. Quando eu tinha, Nilson, 16, 17 anos de idade, um pouco antes, talvez, eu li esse livro aqui, Heróis da Fé. Foi o meu segundo livro evangélico fora da escola, né, que eu li. Meu primeiro livro foi A Cruz e o Punhal. E eu me lembro que eu estava trabalhando na época numa empresa de cortar árvore, jardinagem. Eu cresci nos Estados Unidos, estou aqui desde criança, e eu trabalhava de jardinagem, aqueles 16 anos por aí, e eu me lembro que durante o almoço eu corria para o carro, abria o livro, lia a história de John Wesley e chorava, literalmente chorava, dizia, meu pai, eu quero ser igual esse homem aqui. Mas aí, com o tempo, eu achava assim, isso é coisa de criança, era uma coisa só minha, eu acho que ninguém passou por isso, até eu encontrar você e você falar também que esse foi um dos primeiros livros que você leu na sua vida e também teve um impacto aí no seu ministério, na sua jornada. Então, hoje, pessoal, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre isso aqui, Heróis da Fé. Uma história resumida de vários homens de Deus que nos inspirou gerações, né? E também, eu creio que me inspira até hoje, alguns dilemas que eles enfrentaram, alguns dilemas que a gente enfrenta também. E aí eu queria perguntar para você, o que você acha? O que você achou lendo quando criança e também hoje, Orlando Boyer, Heróis da Fé. Bruno, obrigado pelo convite, pelo privilégio de estarmos juntos aqui por mais esse podcast, né? Poder participar. Digo mais um porque eu já fiz Sim. um, né? E estou muito feliz e grato. Assim, você fez um resumo aí de como se construiu nossa amizade, como vem sendo construída, os nossos encontros e viagens e trocas de ideias. E a gente se identificou muito, porque nós temos muitas coisas em comum, entre as quais essa coisa de gostar de história, gostar de biografia. Enfim, a gente tem isso em comum. Eu pelo menos, e já percebi isso em você também, você pode até confirmar ou não, mas eu tenho uma coisa assim, meio que um pezinho no saudosismo, né? Eu sempre digo, eu não sou saudosista, mas eu meio que tenho aquele pezinho ali no saudosismo. Nasci na época errada. Eu acho que você falou uma coisa legal aí. Você falou que a gente olha com aquele olhar mais romântico. Mais romântico, A gente sabe que em todos os tempos existiram problemas, desafios. Nenhum desses homens foram perfeitos. E vamos falar isso também. Vamos falar também. Mas aquela coisa, aquele olhar romântico, que, pelo menos para mim, me ajuda muito na minha caminhada de fé. E você falou que esse foi o seu segundo livro.
eu considero o primeiro, embora eu já tinha lido um antes. Por volta dos meus 12 anos, mais ou menos, eu já tinha lido o Clamor do Mundo, o famoso Clamor do Mundo, Oswald Smith, projeto de missão em Toronto, no Canadá. Eu sempre gostei como é que eu digo, da missão, né? De falar de missão, de falar de missiologia. Sempre me identifiquei com projetos de missão, tanto que eu me envolvi 2 vezes, né? Diretamente com um projeto de missão. Uma vez, a primeira vez eu era solteiro, fiquei 1 ano lá em Foz do Iguaçu, na fronteira com Brasil, Paraguai, Brasil, Argentina. Fiquei 1 ano lá, era solteiro na época. E fui embora meio que obrigado, né? Porque... Quantos anos você tinha? Eu tinha de 19 para 20 anos. Oh, uau. E aí eu estava praticamente já nas vésperas de casar, então eu retornei para São Paulo. Que o amor não faz, né? E aí depois, já um pouco mais recente, aí a gente já estava juntos na caminhada, na amizade, quando fiquei praticamente 2 anos em Divinópolis, né, no interior de Minas Gerais. Então, sempre me identifiquei com o campo missionário, fizemos aquela viagem juntos, como você já pontuou aí, para Moçambique. Eu criei um projeto, que eu falo muito pouco desse projeto, vou começar a falar mais desse projeto agora, que é uma associação, na verdade, que eu estou... inicialmente um projeto que agora eu estou dando corpo de uma associação, a Associação Evangelística Caminho da Cruz, que tem por principal objetivo dar apoio ao campo missionário em diferentes lugares, a missionários que estão no campo faltando recursos, faltando... principalmente, não só financeiro, quando a gente fala de recursos missionários, às vezes pensa muito na parte financeira também, isso é muito necessário, principalmente para o missionário que está lá diretamente no campo, mas um suporte mesmo, por exemplo, teológico, escola bíblica, espiritual, aconselhamento. Então, o nosso projeto Caminho da Cruz tem basicamente esse objetivo, né? E aí eu li o Clamor do Mundo, foi meu primeiro contato assim com um livro falando de missão e tal. Depois, aí li. Por que eu considero esse aqui o primeiro? Porque apesar da boa leitura do primeiro e tudo que despertou em mim, o interesse pela missão e tudo, mas Os Heróis da Fé foi o livro que me marcou mesmo profundamente. Assim. Eu, como você, li esse livro chorando em cima das páginas, molhando as páginas do livro com lágrimas. Né? O primeiro personagem que eu ouvi mesmo, e que me marcou profundamente, inclusive hoje eu tenho algumas crises, porque eu vejo... depois, né, você vai tendo um contato melhor do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista teológico e tal, e aí você começa a ver alguns pontos de confronto, né? Mas o primeiro personagem mesmo que eu ouvi a respeito e que me marcou muito, ainda hoje eu tenho assim gosto muito dele, embora tenha alguns pontos aí que depois, ao longo da minha vida, foram me levando a questionamentos. É Martinho Lutero. Sim. Martinho Lutero. Porque quando eu estava fazendo o discipulado para o batismo, e diga-se de passagem, o meu batismo me marcou profundamente. Sim. Eu sempre me refiro ao meu batismo como a minha maior experiência na caminhada cristã. Eu tinha 12 anos de idade quando me batizei. E aí você sabe. Eu também. Você também tinha? 12 anos. Sua idade de batismo. Você sabe, na Assembleia de Deus, na nossa igreja Assembleia de Deus, aquela tradição ou aquele costume de você tem todo aquele processo de discipulado e tal. Sim. Eu me lembro que na minha época lá me parece que o mínimo era o mínimo exigente, tinha um mínimo de exigência ali de discipulado que era 3 meses, né? Você tinha que passar por um. Sim. E aí eu já tinha lido a Bíblia, tinha 12 anos, então já tinha lido a Bíblia, já tinha lido o Clamor do Mundo. Já pregava. Comecei a pregar com 7 anos. Sempre gostei de estudar a Bíblia, já ouvia meu pai discutindo Bíblia, outros amigos ali, amigos do meu pai, discutindo teologia e tal.
E aí, no discipulado, foi a primeira vez, eu estava lá sentado, ouvindo o professor falando sobre o batismo, e ele começou a fazer um resumo assim, sobre a história da igreja, história do cristianismo e tal. E foi quando ele falou de Martinho Lutero. Aí, quando ele contou a história de Martinho Lutero, da Reforma Protestante e tal, de forma bem resumida. Assim, bem... Sim. Mas ele contou como a gente... Romance, aquela coisa, né? Aquele... Aí eu me encheu o coração, meus olhos encheram assim, né? Essa coisa do revolucionário, o cara que enfrentou o império, que enfrentou o Papa, enfrentou tudo, aquela estrutura toda. Tá vendo, gente? A culpa é de Martinho Lutero. Olha com quem você foi aprender. E aí foi quando eu fui ter acesso aos Heróis da Fé. Heróis da Fé. Aí não me lembro nem se não foi esse professor meu, ou se foi outra pessoa, você lê aqui, porque eu comentando, né? Sim. Não, lê aqui então, leia os Heróis da Fé. Você vai ver não só Martinho Lutero, você vai ver outros heróis. Aí foi quando eu li, então esse livro me marcou muito, profundamente. E para mim, até hoje, deixa eu concluir aqui, que se deixar eu fico falando o dia inteiro, a noite toda, e você não vai falar nada. Mas só para concluir aqui a minha fala, esse livro, Os Heróis da Fé, eu carrego ele comigo até hoje. São raras as viagens que eu não levo ele. Sério? Inclusive, eu tô com o meu aqui. Oh, uau! Esse aqui tá para vender aqui. Esse é da livraria, mas eu tenho o meu, tá lá na minha mala, que eu até esqueci, eu ia trazer ele. É o da capa vermelha? Eu ia trazer ele para... Mas você, o que você faz? Durante as suas viagens, você para, às vezes dá uma lida? Não, porque assim, quer ver? Tem um texto na Bíblia, Hebreus, capítulo 12 de Hebreus, versículo 1. Eu até gravei uma reflexão no meu canal, como a primeira reflexão desse ano de 2023. Eu fiz uma reflexão exatamente sobre esse capítulo, porque o capítulo 12, versículo 1 de Hebreus, diz assim: portanto, visto também nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Eu olho para esse texto e vejo nesse texto uma provocação para que eu olhe para o legado, para a história de vida de homens que foram antes de nós. Então, a nuvem de testemunhas que ele está se referindo ali são os heróis que ele acabou de citar no capítulo 11. Eu creio que Hebreus capítulo 11 também é tipo de um mandamento para a gente olhar para trás. Sim. Eu vejo isso. Olha, aprenda com biografias, aprenda com a história. E aí, capítulo 12, né? Você está no capítulo 12. E aí, ele propõe essa nuvem de testemunhas, exatamente são esses personagens que ele manda olhar, que está lá no capítulo 11. Né? Ele vai citando, começa em Abel e vem citando e tal. E aí, quando ele chega no capítulo 12, ele faz uma consideração final, usando a expressão portanto, e diz que nós estamos rodeados. Essa nuvem de testemunha não são... Ele evoca a linguagem de uma competição e de uma corrida, né? É a linguagem do atletismo, para dizer que essas testemunhas não são espectadores, mas são exemplos inspiradores de fé. Então, eu carrego isso muito comigo e faço paralelo com o 2 Timóteo 2, quando Paulo escreve a Timóteo dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, o que de mim você ouviu na presença de muitas testemunhas, repassa para homens fiéis, idôneos, para também ensinarem os outros. Paulo está dando a mesma instrução a Timóteo. Timóteo, lembre-se da grandeza histórica de gente que foi antes de você e se rodeie de gente, se cerque de gente, de homens fiéis. E passa para eles o que você aprendeu comigo, o que você viu em mim. E Timóteo, qual era o exemplo que Timóteo tinha de Paulo? Um homem que estava disposto não só a viver, como a sofrer. Não só a sofrer, como a morrer pelo testemunho do Evangelho. Então, esse livro, por que ele anda comigo? Pensando nesses dois textos que eu acabei de citar aqui. Porque ele meio que me ajuda nas minhas crises de fé. Crises de fé. E crise de fé aqui não é que vontade de desviar, não, que às vezes as pessoas interpretam mal. Né? Aquelas crises de fé, quando eu fiz seminário, por exemplo, muitas crises no seminário, muitas perguntas,
E eu tenho muito mais perguntas do que respostas. Sim. Até nas minhas pregações eu pergunto muito mais do que respondo. Sim. Né? Sim. Então esse livro me equilibra. Esse Sim. livro, então assim, estou aqui meio chateado, meio desanimado, não vou nem falar qual foi a última vez que eu pensei em deixar o ministério, porque não faz muitas horas. Aí eu vou para o Orlando Boy, aí eu leio as histórias, então essas histórias me cativam, me animam. Eu vou lá para Hebreus 12, Hebreus me fala, olha, veja aí, Abel, Moisés, pela fé, praticaram a justiça, apagaram a força do fogo e tal. Então, é meio que nessa perspectiva. Então você leva ele. Levo legal ele. Isso aí, não sabia. Para quem não sabe, Heróis da Fé, nós vamos hoje falar aqui de alguns homens. E o primeiro homem que nós vamos falar aqui, vamos começar com o escritor? Com o autor daí. O autor é Orlando Boyer. Orlando Boyer. Esse livro, Heróis da Fé, está aqui na capa, 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Então aqui é um pequeno resumo de vários homens, né? Nós não vamos ficar falando só desses homens aqui não, nós vamos além. Mas ele fala de Martinho, John Bunyan, John Wesley, Jonathan Edwards, Whitefield, Carlos Finney, George Miller, Hudson Taylor, Moody, enfim. Ele vai abrangendo. Vamos falar um pouquinho do escritor? Porque ele falou de outras pessoas, eu acho que ele não imaginava que um dia, né, dois pastores brasileiros, na sua terra, porque nós estamos nos Estados Unidos da América, e ele era americano, e acho que ele nunca imaginou isso, que nós iríamos falar dele, Orlando Boyer. Eu até sugeria, e aí aproveito que você é diretor da editora Live, relançar esse, embora, né? Mas seria interessante republicar esse livro, acrescentando a biografia dele. A biografia dele. Né? Inserir o Orlando Boyer aqui como um dos heróis aí no livro que ele próprio escreveu. Eu acho isso lindo, porque ele vai escrever, até quero que você comece nesse ponto, mas ele vai escrever para o público brasileiro, de língua portuguesa, em território brasileiro, e nós estamos falando sobre ele. E isso é lindo porque, um exemplo, sem querer ficar exaltando A ou B, mas às vezes, vamos supor, o seu ministério, o meu ministério, ou o ministério de outras pessoas, às vezes a gente fala assim, para onde? O que vai acontecer com a minha vida? E nós não sabemos o que Deus é capaz de fazer, e talvez daqui a 50 anos ou 100 anos, eles podem também estar trazendo relatos, não do nosso, porque seria muita prepotência para isso, mas relatos de outros ministérios que está vivendo agora, né? Mas vamos lá, Orlando Boyer, americano, foi fazer missões no Brasil e viu uma carência de literatura. O Orlando Boyer, ele se apaixonou pelo Brasil, para dizer bem a verdade. Ele chegou no Brasil e se encantou com as terras brasileiras. Especificamente Alagoas, viu? Alagoas. Sim, falando em Alagoas, em uma das minhas viagens ao lado do pastor Zé Neco, sim, pastor José Antônio dos Santos, eu tive esse privilégio. E assim, eu tenho pelo menos uma coisa em comum com o pastor Zé Neco. Ele era sapateiro e eu também. Então, isso me empolga muito. E aí o pastor Zé Neco falava disso, me lembro dele falando, contando a experiência dele. E aí eu me lembro que uma vez nós viajamos para o interior, não me lembro o nome da cidade exatamente. Com ele. Com ele. Com ele. Para quem não sabe, pastor, porque muita gente... pastor Neco, ele foi pastor-presidente das Assembleias de Deus no estado, no Nordeste brasileiro, Alagoas. E é uma lenda, né? Foi uma lenda, assim, um homem muito manso, muito gentil, mas que quando pregava, o povo chorava. Me lembro ouvindo ele algumas vezes, aquela mansidão, mas com a postura, com a palavra, com uma piedade, um homem muito piedoso. Então, foi um privilégio para você. Um privilégio enorme. Pastor Zé Neco, na verdade, a gente devia fazer um podcast falando sobre ele. Da vida dele, né? Falando aqui de Orlando Boyer, de outros personagens. Merecia fazer sobre ele, sobre a história de vida dele. Inspiradora, muito inspiradora. Eu tenho uma profunda paixão. Ouvi o pastor Zé Neco pregar algumas vezes. E a mensagem, a maneira como ele pregava, era esse dia mesmo, que eu vou contar aqui, que eu tive o privilégio de viajar junto com ele,
ele pregou. Eu me lembro exatamente em que ele pregou. Ele pregou primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Né? Que, aliás, eu vou até ler esse texto aqui. Eu achar rapidinho aqui na Bíblia online. Pastor Zeneco, um pastor, depois vale a pena, deixou um grandíssimo legado em Alagoas e a gente sente falta aí desses grandes líderes, desses grandes homens de Deus aí que passou. Então, rapaz, você andou para cima e para baixo com o pastor Neco, que bênção. Ele pregou esse texto aqui, ó. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, rapaz, ele fez uma construção lá, eu não tenho tempo de falar aqui agora, mas ele fez uma construção lá falando sobre guerras e batalhas. Uhum. Enfim, era uma festa de aniversário do pastor daquela igreja na qual a gente foi, e ele trouxe uma mensagem ali que até hoje o meu coração vibra, quando eu me lembro dessa mensagem que ele pregou. Mas, enfim, saímos em viagem, o filho dele, J. Cavalcante, muito meu amigo, um abraço para o Jota, para a Rosiane, amigos queridíssimos do coração, e a irmã Francisquinha, esposa do pastor Zeneco. Sim. Então, o Jota, filho dele, dirigindo, a irmã Francisquinha do lado, e eu tive o privilégio de ir atrás com o pastor Zeneco, do meu lado. Eita. E aí, conversando, falei sobre o Orlando Boia. E ele me contou que ele teve o privilégio de pastorear uma congregação onde Orlando Boia pastoreou. Assim, se conheceram ou não? Acho que talvez não, né? Não. Porque o Orlando Boia ele faleceu em 78. Ou seja, mas aí da saúde debilitada, volta para o seu país, aquela coisa toda. Agora, o que ele fala assim de Orlando Boia? Tem alguma coisa que ele... Não, porque a história conta que ele teve muita influência no Nordeste. Isso é impressionante porque muitos missionários, os suecos iam muito para o norte e nordeste do Brasil. Mas os americanos, muito em São Paulo, né? Muito no Espírito Santo, Rio de Janeiro. Agora, mas o Orlando ele trabalhou tanto no Nordeste como em São Paulo, no interior de São Paulo. Vou comentar aqui já a passagem dele para São Paulo e também no Sul. Eu não sabia disso. No Sul, eu não sabia. Mas ele trabalhou, não sabia. Me salvo engano, em Santa Catarina também. Não sabia. Não é? Então, bom, vamos lá. O Orlando chegou no Brasil, se apaixonou pelo Brasil e ele percebeu uma carência, como você já mencionou aí, da literatura. Então, tanto que ele é considerado o apóstolo da literatura no Brasil. Sim. E escreveu, traduziu livros. Eu tenho os Heróis da Fé, eu tenho 2 volumes dele intitulados Espada Cortante. Tem a enciclopédia também. Eu tenho a enciclopédia. Na verdade, essa enciclopédia bíblica e os 2 volumes de Espada Cortante, que só tem 2 volumes mesmo, Espada Cortante, eram do meu pai. Né? Então, você pegou do seu pai. Peguei do meu pai. Faleceu e eu herdei os livros dele, esses 3 volumes. Enciclopédia muito, muito rica. Os 2 volumes de Espada Cortante, que são uma espécie de comentários bíblicos, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Um volume tem Atos, tem Lucas e tem João, se eu não estiver enganado. Comentários. O outro volume tem Mateus, tem Marcos, tem Daniel e tem Apocalipse. Né? São 2 volumes de Espada Cortantes. E aí ele produziu muito na literatura, na tradução do inglês para o português. Agora, o que me chama a atenção em Orlando Boia é o seguinte. Eu ouvi essa história, inclusive, que ele veio retornou para os Estados Unidos, a Convenção das Assembleias de Deus norte-americana tem uma política de missão que o missionário tem que ser aposentado compulsoriamente quando ele chega ali na idade de 70 anos, se eu não estiver enganado. E aí trouxeram o missionário Orlando Boia para cá com a senhora Boia, a esposa dele, e hospedaram eles num asilo, né, aqui. Mas, vamos lá, o asilo aqui nos Estados Unidos não tem nada a ver com o asilo. Né? Dá vontade de até eu ir para lá. Que é outro nível, né? Outro naipe, como dizem.
Mas, enfim, mesmo com o bom salário de aposentadoria, Sim. morando bem Não sei do asilo naquela época, né? Mas acho que deve ser. Acho que era não, bom também. não mudava, não. Morando confortavelmente com a esposa, mas eles ficaram tristes, ficaram assim como se tivesse Vazio. um vazio, perdão a expressão aqui, como se tivesse tomado a bala da criança, o pirulito, o doce da criança, né? Eles eram apaixonados pelo Brasil. E a senhora Boia, de tédio e de tristeza, faleceu. Uau. Né? Faleceu. E aí ele entrou em contato imediatamente, a convenção disponibilizou lá uma quantia considerável, que era a quantia exata para fazer o sepultamento, mas diz que passaram-se uns 2 dias, mais ou menos. Conta-se que ele entrou lá, onde estava o corpo da sua querida e amada esposa. Me parece que ele cochichou alguma coisa no ouvido, ninguém sabe lá o que. Ela já Ninguém estava sabe morta, o mistério que foi ninguém ali. sabe o que foi. Beijou a testa dela e saiu. E aí passaram, me parece que não sei se foi 2 ou 4 dias, não me lembro exatamente, mas mais ou menos esses dias, e a funerária entrou em contato com a convenção, perguntando o que eles iriam fazer, porque já 2 dias que o corpo da missionária estava lá e nenhum parente, Nada. Como é que a gente vai fazer? Uau. E aí a convenção se assustou, falou, não, mas nós já providenciamos o dinheiro do enterro, do sepultamento, já passamos para o marido. E eu falei, não, mas nós não recebemos nenhum dinheiro, o corpo está aqui, a gente não sabe o que faz. Né? E agora você imagina, né? Já 2 dias ali o corpo, já começa a ter todo um processo. Claro. Então, aí eu procura Orlando, procura um parente, ninguém sabe, ninguém tem resposta. Bom, enfim, quando foram descobrir, o Orlando tinha comprado uma passagem de avião de volta para o Brasil, e quando foram encontrar, ele estava lá em Pindamonhangaba, no IBAD, Nossa. atrás de uma mesa, traduzindo livros do inglês para o português e dando aulas. Uau. Aí a convenção se reuniu, os pastores revoltados aqui, como é que pode, isso é inaceitável e tal. Sim. Aí um pastor se levantou chorando, no meio daquela discussão toda. Gente, sem emocionalismo, mas arrepia, tá? Um pastor se levantou chorando e disse, irmãos, o que nós vamos fazer se essa é a paixão do homem? O que a gente pode fazer por um homem que adotou o Brasil como país dele e que essa é a paixão dele? Nada. Vamos acabar com essa discussão aqui agora, vamos dar o sepultamento digno que a missionária tem que ter e deixa o Orlando para lá concluir e combater o bom combate da fé. Uau. E aí a convenção não só perdoou o Orlando, como ainda hoje, nos seminários de missiologia, a história dele é contada para todo jovem que passa pelo seminário de missão, como uma referência de alguém que adotou o país, no caso aí o Brasil, como seu país e deu todos os seus dias pela causa do reino e do evangelho. Isso aí é extraordinário. Agora, tem um outro ponto, assim, eu vou olhar para um outro ângulo, porque, para quem não me conhece, eu estou aqui na América desde pequeno. E cresci português e no meio do inglês. Então, meu português, você me ensinou muitas coisas no português. Ó, confidenciar algo íntimo aqui. Em uma das nossas viagens, você falava assim para mim, Bruno, não é muitas das vezes, é muitas vezes. Coisas que eu nunca esqueci, coisas que eu fui aprendendo, não na escola, mas e até hoje eu erro muito. Agora, imagine um americano, que eu sou brasileiro, aprendi inglês na escola e tem a mistura aqui na cabeça. Agora, imagine um americano, Nilson. Porque para o americano aprender outro idioma e aprender a um nível que você vai traduzir e escrever outros livros. Comentários bíblicos, Nilson, não é fácil para você colocar no papel num outro idioma. Você conseguiria fazer no inglês? Não. Então. Não consigo nem falar inglês. Então, assim, olhando, porque é Deus. Deus chamou a pessoa assim, certa e capacitou, né? Porque eu acho muito difícil isso. Muito difícil você conseguir elaborar um texto, traduzir para outro idioma. Agora, uma coisa interessante que você comentou comigo e eu queria que você comentasse também aqui, você teve a sua educação aqui nos Estados Unidos, você veio para cá criança
8 anos. 8 anos. 8 para 9, Foi alfabetizado aqui. Uhum. E, enfim, já é um americano, vamos dizer assim. Com todo o seu tempo de vida aqui, de vivência aqui nos Estados Unidos, conhecimento de igreja, de diferentes ministérios, das igrejas americanas, igrejas nativas, dos pregadores, dos mais famosos até os os menos famosos, os menos conhecidos. Orlando Boyer é conhecido no Brasil, tem toda essa popularidade, vamos dizer, embora muitos também não conhecem, mas falando de modo geral... Mas esse é um dos livros mais bem vendidos da CPAD. Todo mundo conhece. Você fala Heróis da Fé, às vezes a pessoa não lembra de Orlando Boyer, mas você fala Heróis da Fé, todo mundo sabe. Exato. Aqui nos Estados Unidos, Orlando é conhecido? Mas isso daí é incrível, porque eu tenho alguns amigos americanos, inclusive alguns a conhecem, até o próprio David Eldridge e vários outros. E quando a gente está naquele bate-papo, eu faço perguntas sobre alguns pastores que foram para o Brasil. Bernard Johnson, a gente talvez se tiver tempo, vamos falar sobre ele. Orlando. E não conhecem. Orlando Boyer, ele não é conhecido nos Estados Unidos. Ele não é, vamos supor, para a gente, vamos supor um Antônio Gilberto, pastor Neco, um pastor Sebastião Rodrigues. Ele não é conhecido. Mas, assim, para você conhecer Orlando Boyer, você tem que ir num curso de missões que a Assembleia de Deus Americana, né, com certeza oferece, e aí vai ter alguns relatos, não só dele, mas de ele entre milhares. Ou seja, ele é um homem que deixou toda a sua... Porque, geralmente, vamos entrar aqui um pouquinho no ego humano, o ser humano, às vezes, distanciado de Deus, ele tem um desejo de conquistar fama em tal lugar para que o seu povo de sua terra o reconheça. Verdade ou não? Uhum. Não, o meu povo vai me reconhecer. Ele não. Ele estava todo despido de toda a vaidade. Tipo assim, não, eu não quero fama, não quero voltar como o grande missionário. Eu quero apenas servir aquele povo lá. Entendeu? Porque nós estamos falando do Brasil, nós estamos falando aqui dos anos 50, 40, 60, né? Então, assim, ele era um homem assim que ele literalmente deixou a América, praticamente não voltou o seu coração, sempre esteve no Brasil, não é conhecido aqui. Eu já vou pontuar também, Bernard Johnson também não é conhecido aqui. E eu acho isso extraordinário. Livre de toda vaidade. Toda vaidade. Impressionante, né? Impressionante isso aí. Impressionante. Impressionante. Então, é isso. Agora, sim, eu não tenho muita ou nenhuma informação, não sei se você tiver e quiser comentar, sobre a produção dessa obra dele, dos Heróis da Fé. Não sei, assim, qual quantidade? Contexto. Não, em qual contexto ele escreveu, como... Não, o que eu aprendi assim, do livro é que ele viu a carência. Agora eu vou pontuar um negócio contigo também, já nesse ponto. Orlando, ele viu uma carência, né, de material, querendo que talvez, até lembrando Hebreus 11, 12, vai saber se ele não pensou nisso. E, tipo assim, o povo precisa saber da história. Então ele pegou várias biografias, Spurgeon, Martinho, resumiu, traduziu. Mas agora eu tenho uma pergunta para ti, Nilson. Você percebeu que ele traduz o lado romântico da história? Ele não põe muitos defeitos, porque hoje a gente sabe de muitas coisas de Martinho Lutero que a gente, opa, aí não. Até de John Wesley, relacionado a casamento, né? Tem coisa assim meio forte, que talvez a gente fala mais para frente. Ele elimina tudo isso. Não, quero que eles saibam as coisas boas do Evangelho, do que esses homens fizeram. Então era um homem que também estava livre de todo... essas coisas eu não quero, né? Então é isso. Assim, uma coisa... É um ponto muito positivo, assim. Eu vejo como uma coisa muito positiva. Eu também. Você ter esse cuidado, né, de aproveitar... Porque, agora vamos falar um pouquinho assim mais dentro daquilo que nós estamos aí na lida no dia a dia. Serve muito para mim, inclusive. A gente, às vezes, enxerga muito o defeito. Exato, é isso. Você é muito defeito, você tem histórias... Sempre negativo. Sempre negativo, sempre aquela coisa... E de repente, você poderia aproveitar ou tirar lições de muitas coisas positivas. Uhum. Posso contar um negócio? Na verdade, esses aqui,
são mais acertos do que erros. Sim, sim. Mas a gente dá tanta ênfase aos erros que parece que Sim. os erros foram maiores do que os Maiores, acertos. exatamente. Vamos supor, se hoje alguém fosse escrever uma história de alguém vivo, talvez ele ia dizer, mas fez isso, mas isso. Ele não. Agora, eu vou contar um negócio que está meio fora, mas eu achei lindo isso aqui. Um vídeo rolou na internet de um pastor andando de bicicleta no meio do mato. Não sei se é Minas, algum interior, andando de bicicleta, pregando o evangelho. Aí chega um garoto, um rapaz, né, 19, 20 anos, com o telefone, começa a filmar o pastor aqui, e tipo assim, estou filmando, e pergunta assim, pastor, o que você acha? O que o senhor acha do senhor estar pregando aqui de bicicleta, né, no meio do mato, e vários pastorzão aí andando de avião para lá e para cá? O rapaz que está filmando, ele tem uma intenção. Eu quero que esse pastor critique aqueles. Vem aqui pro meio do mato pregar o evangelho igual eu. Vocês só vivem na mordomia. É o que ele queria, para dar ibope. Sabe o que o pastor respondeu? Isso só responde quem tem o Espírito Santo dentro de si, meu irmão. Ele responde assim, meu irmão, eu tenho uma bicicleta e é o que Deus me deu, e esse é o território que Deus me enviou e me mandou. Se o pastor tal vai para os Estados Unidos, vai para lá, vai para cá, vai para lá, é porque Deus chamou ele para isso e que Deus abençoe e que ele possa ganhar muitas almas. Uma rasteira. Porque nós estamos sempre na tendência de ser negativo. E Orlando Boyer, ele nos deixa esse legado também, de usar o lado bom das coisas, das coisas grandiosas que Deus fez, e às vezes não ficar cego para os erros, né? Não é isso. Mas olhar mais para o lado positivo daquilo que Deus faz em nossa vida. Entendeu? Bom, maravilha. Então é isso. Então, Orlando Boyer. E aí vamos para outro americano brasileiro? Vamos. Bernard Johnson. Bernard Johnson. É outro também. Bernard Johnson, ele ficou, enquanto o Orlando ficou conhecido como o apóstolo, considerado o apóstolo da literatura, o Bernard Johnson ficou considerado o apóstolo das cruzadas evangelísticas. Olha aí. Então, assim, aquelas megas cruzadas, aquelas grandes cruzadas, muito comuns aqui nos Estados Unidos, com dois grandes ícones, Sim. como Billy Graham, Sim. talvez sendo o principal aí, ou talvez a figura mais importante nesse cenário, e Jimmy Swaggart, Sim. que fizeram cruzadas não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Foram grandes duas. Eu digo, o Jimmy está vivo ainda, mas eu falo foram porque contemporâneo nosso. Eles foram duas grandes referências, dois grandes ícones nesses eventos que nós chamamos de cruzadas evangelísticas, né? Cruzadas, campanhas evangelísticas, enfim. E o Bernard Johnson chega no Brasil e ele se aplica a esse trabalho. Ele já tem aquela veia mais... se Orlando Boyer é um escritor, ele tem aquela veia de pregador mesmo. Ele é o evangelista O evangelista, nato, né? O evangelista nato. Então, ele chega e começa a realizar cruzadas evangelísticas, tem um suporte financeiro para isso, recebe doações e leva essas doações dos Estados Unidos para investir lá no Brasil, pastoreou igrejas, desbravou principalmente o sul de Minas Gerais, Divinópolis. Ele foi pastor em Divinópolis 14 anos. Uau! O Bernard Johnson pastoreou a igreja em Divinópolis 14 anos. Pregou muito ali na região sul de Minas Gerais. E tem vídeos, tá, gente? Tem vídeos no YouTube. Tem vídeos no YouTube dele. Tem um vídeo dele muito conhecido, não. Um vídeo assim que são poucos, né? Mas um dos poucos vídeos dele que tem, de cruzadas, tem uma dele lá em Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. E então, muitos homens como Vitorino Silva, cantor Vitorino Silva, que acompanhava ele nas cruzadas, era a Cruzada Boas Novas, né? Pastor Helenay Cabral, tantos outros homens aí que estão continuam nativa no ministério. Pastor Helenay Cabral, por exemplo, um grande ensinador das nossas escolas bíblicas, de obreiros no Brasil. Vitorino Silva continua um grande cantor, cantando e participando dos eventos assembleanos, né? E o Bernard Johnson foi esse pregador que conquistou
as mais distantes cidades, os grandes centros, desde as menores igrejas até as grandes convenções, a convenção geral e daí por diante. E é outro também que na questão cultural, língua, idioma. Esses dias eu estava viajando com o David Eldredge e ele colocou Bernard Johnson para ouvir numa tradução. Rapaz, não dá para falar como americano. Um português tão bem falado que dá para passar desapercebido, dá para passar como alguém do sul do Brasil, né, com uma descendência talvez alemã, italiana. Então, assim, é outro homem também extremamente dedicado, entendeu? Naquilo que Deus lhe chamou, naquilo que Deus lhe confiou. Se aplicou também, deixou um legado também na teologia, o Isso. Né? Dizem que contribuiu muito com a teologia. Como Orlando, ele vê uma necessidade e aplica. Opa, literatura, história, livros. E aí, Bernard Johnson também vê a necessidade teológica. Né? E é interessante que num contexto em que havia certas controvérsias em relação ao estudo da teologia. Sim. Muitos pastores ignoravam estudar teologia. Porque esse assunto da teologia de ignorar ou até proibir, bem depois dele continuou ainda. Uhum. Então, imagine na sua época. Se depois dele já é duro, até em São Paulo, anos 80. Para dizer a verdade, ainda hoje, no contexto assembleano, de modo geral, falo de modo geral, há um certo tabu ainda. Há um certo... Uau. É quase que sutil, mas ainda há um certo tabu. Sim. A teologia, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre comento. Por exemplo, se você for pregar num congresso, se você for aquele pregador mais calmo, e pregar um sermão expositivo, alguém diz assim, ele pregou bem, mas é muita teologia, né? Muita teologia. É só mais teologia. Às vezes foi um sermão absolutamente simples. Essa muita teologia quebra, né? Mas essa muita teologia, quer dizer, na cabeça de muitos, lá no fundo, é isso que eu falei que ainda existe tabu, a teologia é prejudicial, quer dizer, ainda que fosse. E nós não estamos falando aqui de teologia acadêmica, nós estamos falando aqui de teologia pastoral, de teologia do púlpito. Uhum. Ainda que fosse. Não foi bom? Não seria bom? Não seria algo positivo? Mas para alguns, parece que a teologia parece que tem esse tom negativo. Parece que a teologia esfria, parece que a teologia tira a inspiração do pregador. Espiritualidade. Parece que a teologia matou aquilo que o pregador... Porque há uma confusão também com eloquência, que eloquência... Confunde eloquência com tom de voz, com aceleração técnica, da fala, com técnica, com traquejo de púlpito, quando, na verdade, eloquência não é isso. Não né? é isso. E, então, assim, por isso que eu fiz esse comentário. Há um certo tabu assim, ainda em relação à teologia. E imagina esses homens. Imagina... Os anos 50, imagina. Os anos 50. É muito difícil. Então, ele quebra isso também. Ele tem a coragem de implementar, Etade, né? Etade. A sua esposa continuou, né? Continua lá. Ela continua? Continua. Ela, o filho continua. dele, Jerry Johnson. Uhum. Uau, então... Eu tenho uma foto com eles recente, assim, em 2014. Sim. Eu estava em Campinas, lá que eles congregam lá em Campinas, com o pastor Paulo. E eu estava uma noite lá e fui preguei lá em Campinas nessa noite. Acho que era um domingo, salvo engano. E aí eles estavam lá, tirei uma foto com que eles. Benção. Brasileiro mesmo. Agora não tem mais jeito, não. Que bom, que legal. Então ele deixou esse baita legado aí. Agora eu queria pontuar um negócio, porque eu achei muito interessante. Que nem eu disse no começo, às vezes a gente está conversando e você me fala uma coisa, eu falo, uau, isso é uma baita lição. Dizem que no sul de Minas ele plantou muitas igrejas. E as igrejas americanas doavam muito recurso financeiro, né? Imagina o Brasil, na sua carência de hoje, imagina na época. E daí criou-se um hábito, é verdade isso, que criou-se um hábito no sul de Minas das pessoas não ser tão generosas? Desculpa aí, mineiros, mas é verdade que algumas regiões, talvez não todas, eu ouvi falar isso. Eu não sei, não vou, que o sul de Minas... É gigante. O estado de Minas é muito grande, né? Então, você pega ali
pela Fernão Dias, sentido São Paulo, Belo Horizonte. Você atravessa o limite de estados ali, né? Primeira cidade extrema. Então, ali até Lavras, lá em cima. Depois já vem Divinópolis. Divinópolis não é, não Já é tá bem saindo, sul né? de Minas. Né? Divinópolis acho que é região central, né? O centro-oeste mineiro, uma coisa assim. Se eu não estiver falando bobagem aqui. A cidade mais conhecida de Divinópolis, que fica próxima de Divinópolis, é Nova Serrana, que fica ali uns 40 quilômetros aproximadamente. 120 quilômetros de Divinópolis a 120 quilômetros você tem Belo Horizonte, que já é a capital. Então, eu não prego pouquíssimas vezes. Acho que, sei lá, eu devo ter pregado... Acho que eu preguei uma vez só no sul de Minas, para ser bem honesto. Né? 2 vezes no pastor Rafael Pereira, que é de Pouso Alegre, né? E tem uma outra cidade ali próxima que eu não estou me lembrando bem aqui. Agora, falando por Divinópolis, que Divinópolis foi uma cidade onde Bernardo Johnson trabalhou lá, pastoreou lá, investiu na igreja em Divinópolis, inclusive o templo que foi construído lá, a primeira igreja da Assembleia de Deus em Divinópolis, onde Bernardo Johnson pastoreou, está lá ainda hoje. Esse templo foi vendido. Sim. Hoje lá funciona uma academia. Pelo menos, não sei agora, mas pelo menos quando eu estava lá, até 2015, funcionava lá uma academia. Fui um dia lá com um amigo meu que faleceu de Covid, ou pelo menos pela Covid. Na pandemia agora, o pastor Carlinhos, que era o vice-presidente da Assembleia de Deus em Itapeva, no interior de São Paulo, eu e ele era igual você, assim. Sim. E eu fui lá, ele ficou assim, que ele gostava muito, tinha muito em comum com a gente, assim, né? De história, tudo. Tiramos foto lá de frente a esse ex-templo, né? Não sei se eu posso falar assim, ex-templo da Assembleia de Deus lá. Mas Divinópolis passou por muitos escândalos, muita divisão. Então, assim, a Assembleia de Deus lá sofre muito. Uma coisa vai emendando a outra, vai virando uma bola de neve, né? Pode ter sido... Agora, em relação a isso, eu conversei com alguns pastores antigos, alguns obreiros antigos lá em Divinópolis, e muitos comentaram a mesma coisa em relação às contribuições. Eu fui missionário lá 2 anos, praticamente. Fiquei numa comunidade, uma igreja pequena, uma comunidade pequena da Assembleia de Deus também. Hoje, essa igreja que eu pastoreei lá, ela é uma congregação de Nova Serrana, pastor Eduardo, que inclusive é meu amigo, e hoje na época não era, mas hoje é. E assim, eu percebia uma certa dificuldade em relação à contribuição. Né? Assim, a contribuição, mas também tem uma outra questão também em relação à média salarial. Realidade. A realidade lá. É uma cidade grande, talvez passe hoje aí dos seus 300 mil habitantes, né? Uma cidade muito boa, Divinópolis, mas a média de salário, assim, um salário mínimo. As pessoas vivem, pelo menos a região, o bairro que eu estava pastoreando, eram de pessoas muito simples, muito humildes, com uma média de salário ali baixa, né? E uma cidade também assim que o custo de vida assim não é lá tão barato, né? Então, assim, muita dificuldade. Agora, eu conversando com alguns pastores, com alguns obreiros assim, mais antigos, uma das coisas que eles pontuaram foi exatamente essa. Falaram assim, olha, pastor, aqui nós recebemos muita influência de pastores estrangeiros. Gustavo Humberg, por exemplo, que foi o fundador mesmo da igreja lá. Uau. Depois, Bernardo Johnson. Então, assim, eram homens que recebiam doações, Sim. Que eles investiam lá. Até porque eles estavam desbravando. Era um projeto de missão. Então, a intenção não é abrir uma igreja como se estivesse abrindo uma empresa, ou abrir uma igreja e arrecadar. A intenção era investir. Então, eles investiram. Então, não sei, me parece que essa coisa de... Acomodação, talvez, assim, de você ver que está vindo de fora
e não precisar exigir tanto das pessoas, ou as próprias pessoas ver que está tudo andando tranquilamente e naturalmente. Assim, pelo que eu percebi, ou pelo que eu entendi de alguns pastores com quem eu conversei, eles falaram, mas não tinha muito essa coisa assim de ensinar a ofertar, ensinar. Então, assim, eles vinham, está precisando disso, está precisando daquilo. Tinha. Então, E aí recebe doações de fora e investe. Está investindo aqui. Porque, olha, até hoje, estou falando de hoje, 2023, eu ainda acho esse país aqui, América, muito generoso. O americano, ele é muito generoso. Então, assim, e a Assembleia de Deus americana, ela contribuiu muito, mas muito, muito, muito mesmo em missões no mundo. A gente não tem noção do tamanho das ofertas de missionário que eles enviaram. Então, eu creio que sim, Bernard Johnson ali foi muito ajudado pelas igrejas daqui, muito mesmo. Aquelas igrejas do sul, do Texas, de Oklahoma, ajudaram muito ele. O que você está falando aí sobre generosidade norte-americana, me corrija se eu estiver errado, ou confirme, é comum, pelo que eu sei, até onde eu conheci, é comum, por exemplo, um médico norte-americano falar, eu vou doar 6 meses do meu trabalho na África, por exemplo. Sim, já ouvi muito isso. Sim, já ouvi. O cara vai para a África, e outros profissionais em outras áreas. Sim. Vou para tal país, vou para o Haiti, vou para a América Latina, vou trabalhar lá como médico. Aí dou ali 4 meses, 5 meses, 6 meses. Tem não é o caso, mas tem umas igrejas no centro do país, inclusive eu conheci algumas, que elas têm uma filosofia, que a igreja não pode ter reserva no banco, não pode ter poupança. Tudo missão. Então, entra, paga as contas, dá o salário para o pastor, paga a prestação disso, água, energia, missões. Hoje, estamos falando de 2023, né? Inclusive, até ajuda um amigo nosso, pastor Nelson, lá da África. Resumindo, então, eles têm muito disso. Então, eu acho isso muito belo e não sei até onde as bênçãos de Deus é por causa disso. Mas, encaixa um outro ponto. Jimmy Swaggart. Porque quero que você fale um pouco de Jimmy Swaggart, uma outra lenda viva, né? Porque está vivo ainda, 88 anos. Eu ouvi essa semana que ele está com 88 anos. Ele foi um dos maiores contribuintes de missões, finanças, da história das Assembleias de Deus. Então, às vezes, a gente vê só aquele homem na televisão, aquele terno bonito, né? Porque o homem é elegante, o terno é bonito, aquele belo templo, a gente não imagina o quanto ele ajudou a obra missionária. Possa ser que até Bernard Johnson recebeu alguma coisa, ou os filhos, ou algo assim, recebeu alguma coisa de Jimmy Swaggart. Por quê? Vieram da mesma igreja. Nós estamos falando de Orlando Boyer, assembleiano, Bernard Johnson com raiz assembleiana, e Jimmy Swaggart agora também com raiz assembleiana. Inclusive, a gente estava conversando ontem, você acho que você falou da relação dele com David Wilkerson, né? David Wilkerson tinha uma boa amizade com Jimmy Swaggart. Tinha. Estou comentando porque assim, nós temos pastores no Brasil que, inclusive, se aproximaram, tiveram aproximação com Jimmy Swaggart através do Bernard Johnson. Uau, tá vendo? Inclusive como tradutor do Jimmy Swaggart no Brasil, sim, aquela coisa toda. Ele, como você disse, ele é essa figura, o televangelista, né? Aquela figura bem apresentada na televisão. Mas por trás desse televangelista bem apresentado na televisão, você tem esse cara que evangelizou o mundo, pregou o evangelho. Sim. Realizou inúmeras cruzadas na América Latina toda, né? Sim. Você pega ali Argentina, Brasil, Peru, Paraguai, Bolívia, receberam, hospedaram cruzadas evangelísticas do Jimmy Swaggart. Gente, nós falamos um pouquinho de Orlando Boyer, falamos um pouquinho de Bernard Johnson, nós estamos nesse Brasil, conexão com o Brasil. E agora estamos entrando para Jimmy Swaggart. Orlando Boyer faleceu em 78.
A família de Bernard Johnson, a esposa, continua trabalhando no Brasil ainda até hoje. E estamos falando de um outro assembleiano americano, Jimmy Swaggart, nascido em 1935, com uma pentecostal. Você já ouviu falar do primo dele, que faleceu poucas semanas atrás, né? A gente lá no Brasil fala Jerry Lee Lewis, como é que fala? Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis. Que canta... Eu ia falar a música dele aqui em inglês, mas não é tão boa, não. Muito famoso, tá? Muito famoso. Sim. Muito famoso. Sim, famosíssimo. Não sei se as pessoas têm noção do quanto esse homem era o cara do rock. Famosíssimo. Famosíssimo. As histórias dele, inclusive, se cruzam muito com Elvis Presley. Com Elvis Presley. Porque era o rock, né? O Jerry Lee tinha aquela... Pegava o teclado e fazia uma loucura. E se conectava com o Elvis Presley, do sul da América, com uma raiz... a raiz pentecostal e, segundo o Jimmy Swaggart, ele postou, morreu bem com Deus, viu? Morreu em paz com Deus, gravaram um hino junto, não sei se você chegou a ver nas redes sociais do Jimmy. Sim, eu vi. O Jimmy Swaggart gravou com o primo dele, né, o Jerry Lee, já bem velhinho. E aí, ok, vamos lá, figura Jimmy Swaggart. Foi o homem que, durante certo tempo, ele estava aqui, e Billy Graham aqui. Tipo assim, era o momento dele. Muita cruzada, muito carismático, homem canta muito. Demais. Tá pra nascer alguém que canta e prega no mesmo patamar. Porque às vezes o cara canta muito e não prega, né? Às vezes... Não, ele faz as duas coisas com excelência. Excelência. A voz não mudou. Uma coisa que eu percebi no Jimmy Swaggart... Gente, aqui tá uma conversa de cozinha, não tá? Tá. Parece que tá lá em casa, assim, ó. Isso aqui é conversa de cozinha. Uma coisa que eu percebi no Jimmy Swaggart, que diferente do Billy Graham, o Billy Graham, ele tá com 88 anos agora, né? O Jimmy. O Billy Graham, com 88 anos, com 80 anos, já estava com a voz embargada. Já tava. A voz do Billy Graham já estava bem embargada, bem cansada. O último vídeo que foi... A última gravação que o Billy Graham fez, aos 95 anos... Sim. Né, que gravou naquela casa que ele morava, morou a vida toda, morreu lá, em Montreat, né? Aquela voz bem cansada, bem típica do ancião. Aquela velhão. última cruzada de Billy Graham em Nova York já estava também. Já estava bem cansado. Eu estou dizendo, ele vem bem antes dos 80, ele já estava. Você já percebia a mudança na voz. O Jimmy Swaggart é diferente. A voz do Jimmy jovem cantando e a voz do Jimmy hoje, aos 88, cantando, é a mesma coisa. Tem como é que eu digo, cultos. Sim. Os cultos, eu acompanho muito os cultos dele, da igreja dele, e aí ele fica lá sentado e o pessoal do louvor ali, cantando e tal. Antes do culto. Já percebeu antes do culto que o povo está chegando e ele está lá. Sim. Ele tá lá, já cantando, já fazendo alguma coisinha. Aí ele sentado lá, o culto rolando, o pessoal cantando. Aí quando termina de cantar, aí ele levanta e pede para cantar de novo. Né? Às vezes ele fala assim, ó, canta aquele coro. Vai para aquele ponto do hino. E aí uma coisa que eu já... Tem um hino que eu gosto muito de acompanhar. Então, tem um tempinho já, foi em 2012, 11 anos já, esse culto. Que o pessoal está cantando, aí quando o pessoal vai terminando, o pessoal do louvor vai terminando, ele levanta cantando a mesma música, né, cantando. A voz dele é como se a voz dele preenchesse, assim, ó, parece que dá aquele... Dá aquele charme, aquela... E, então, assim, um pianista daqueles, né, um baita de um cantor e também um grande pregador que influenciou muito. Sim. Eu mesmo fui muito influenciado quando a criança, ainda adolescente. Eu me lembro, em 87, ele esteve no auge. Brasil. Porque esse início dos anos 80 foi um auge de Jimmy Swaggart. Olha, nós estamos em um estado chamado Connecticut, e aqui é o Nordeste americano, e em questão de igrejas, são igrejas pequenas. E ele lotava algumas arenas aqui em New Haven, aqui próximo. Lotava arenas, lotava. Ele tinha algumas... O que ele fazia? Ele tinha a sua igreja, todo domingo ele estava na sua igreja, em Baton Rouge, né, em Louisiana. Só que durante a semana, sexta-noite, sábado, tal,
ele tinha cruzadas. Então, vamos fazer uma cruzada em Chicago. Aí ele tinha uma equipe que trabalhava no marketing, né? Propagando a cruzada nas igrejas e tal. Aí tal dia, todo mundo lá. Então, era uma coisa assim, uma estratégia muito boa. Aí lotava. E todo mundo tinha aquela imagem daquele pastor da televisão da igreja dele, lá em Louisiana. Todo mundo, vou para a cruzada. Então, ele fazia isso, olha, em todo o território americano e depois se espalhou para o mundo todo. Sim. E baitas mensagens, o louvor. Tem muitas mensagens dele, antigas, né? No YouTube, Tem. inclusive. Tem uma no Morumbi, né? Acho que é no Morumbi. Ele pregou no Morumbi, em São Paulo, isso na Cruzada de 87. 87. Eu tinha 9 anos, 1987. E eu me lembro do alvoroço, todo Você mundo lembra? indo. Eu não fui, né? Infelizmente. A gente vivia nossa realidade era bem difícil. Mas eu lembro do alvoroço, as caravanas se organizando, os ônibus saindo para ir para o Jimmy Swaggart está no Brasil e tal, e todo mundo indo, né? E os irmãos depois, os que iam para a cruzada, depois voltavam comentando e falando da mensagem, falando das multidões que iam atender o convite, o apelo que era feito depois da pregação. E tudo isso me marcou muito na minha caminhada, quando criança, depois um pouquinho mais adiante já adolescente e tal. Então via o Jimmy Swaggart como essa figura assim do evangelista, né? A mensagem da cruz. Tem uma mensagem dele no YouTube, o tema é assim, o que aconteceu da cruz ao trono. Eu lembro uma dele da Babilônia. Uma mensagem muito... E aí tinha os programas, ele tinha um programa de televisão, eu não me lembro agora qual era era um canal famoso no Brasil, não me lembro agora, de televisão, que era acompanhado praticamente os evangélicos, de modo geral, acompanhavam esse programa do Jimmy Swaggart. Quando aconteceu todo o incidente da queda dele e tal, foi um choque, um baque. Mas uma coisa assim, digno de louvor. Mas antes de você pontuar, porque o que acontece? Às vezes a gente conversa assim, já sabendo da história. O pano de fundo, gente, ele teve uma queda. Ele teve uma queda sexual, ele pecou, né? Ele pecou, e agora você fala. Foi louvável, porque... eu falei assim, de forma superficial, meio que para fazer que nem Orlando aqui, né? Evitar. Mas eu não sou Orlando, eu tô brincando. Mas o que eu ia dizendo é o seguinte, o digno de louvor é que ele se pronunciou, como é que eu digo? Ele confessou. Se pronunciou não, ele confessou publicamente. Em rede nacional. Se pronunciou confessando, né? Publicamente, em rede nacional. Se levantou no púlpito da igreja e confessou. Me parece que é Charles Spurgeon. Parece que é Charles Spurgeon quem, naquela série que ele escreveu... Aos meus alunos? Aos meus alunos. Que ele fala sobre isso, não sobre o Jimmy Swaggart, claro. Tem um livro aí também, gente. Quem for da igreja, passa ali. Não sobre o Jimmy Swaggart, claro, óbvio, né? Que ele mas ele fala no sentido assim, que se por exemplo, se eu me envolvo num pecado moral, caio num adultério, uma coisa assim, a repercussão do meu arrependimento tem que ser proporcional à repercussão do escândalo. Uau! Não ouvi isso, primeira vez. Então, aí que ele está discutindo ali essa questão, se o ministro deve ou não voltar ao exercício do ministério depois de um escândalo. Então, quando eu ouvi isso, se encaixou perfeitamente com o Jimmy Swaggart, porque foi um escândalo mundial. Foi. Abalou muito. Porque ele não era famoso apenas... o que as pessoas têm que entender é que Jimmy Swaggart ele não era famoso apenas entre os evangélicos. Ele tinha rompido fronteiras. Ele era famoso no país inteiro, porque a América sempre teve uma raiz evangélica muito forte de ser conselheiros de presidentes, pessoas muito influentes. Então, quando ele confessa em rede nacional, vai parar em todos os programas de televisão.
A foto dele chorando vai passar em todos os jornais. É fácil você só botar no Google. Quando ele fez essa confissão, e aí, retomando aqui a fala, o pensamento do Spurgeon, eu posso estar errado, mas eu, pelo menos, enxergo assim. Uhum. Eu acredito que foi proporcional à repercussão da confissão, do seu arrependimento, das suas lágrimas, do seu choro. Foi proporcional. E aí você comentou uma coisa interessante também, eu não sei se ontem ou em alguma de nossas conversas aí, sobre esse contato que ele tinha com o David Wilkerson, e ele deu meio que uma orientação a ele nesse sentido, porque ele se submeteu à disciplina na igreja dele, ele era pastor. Sim. Assembleia de Deus. Ele se submeteu à disciplina. Então, assim, houve todo um... Não é como hoje, né, que a gente vê muita coisa aí, a gente sabe de muita coisa, jogar debaixo dos tapetes e fica por isso mesmo. Não foi escondido, porque David Wilkerson, aqui de Nova York, ele já estava em Nova York, ele foi para lá. Ele pediu... Na verdade, ele aconselhou o Jimmy. Dá um passo para trás, acalma. E o que acontece? Teve reuniões, enfim, é uma longa história, mas o que acontece? Eu acho que ele foi muito sincero da sua parte em ter confessado. E o mais bonito de tudo, uma perca é muito grande. A perca... tem um hino que ele canta, eu não sei se você já observou nesse hino, que é chamado Wasted Years. Wasted Years, não vou querer cantar aqui, né? Mas Wasted Years significa anos perdidos. E eu creio que ele sente muito isso. Toda vez que ele canta aquele hino, eu sinto isso nele. Que ele fala assim, gente, se eu não tivesse falhado, o que seria Jimmy? Eu acho que em termos de nome, de fama, maior do que Billy. Um pensamento meu, tá? Posso estar errado. Ele poderia estar num outro nível. Mas mesmo assim, porque a igreja dele despencou depois dos anos 80. Mas o velhinho, ele se retratou e continua com 88 anos de idade, com a mesma paixão. Aí vem um texto de Paulo, Nilson, não sei se é o momento para dizer isso, mas é muito fácil a gente, como ser humano, se embaraçar. No ódio, na lascívia, em tantas outras mazelas de dentro de nós. Coisas horrendas. Né? Você vê o cara matando a mulher, mas às vezes se você se colocasse na situação dele, daquela pessoa, talvez você faria a mesma coisa. Né? Com o poder, com a fama, com a glória, com tudo, crescendo num ambiente ruim, talvez a gente faria a mesma coisa. Porque o homem, dentro de si, nós temos a natureza caída ainda. Né? E Jimmy Swaggart, ele se embaraçou, ele se enroscou, como qualquer outro homem pode Davi, um exemplo mais claro do que Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus. Então, assim, eu olho hoje para Jimmy, eu olho assim com aquele olhar assim de deixou um grande legado. Tem uma mancha, não vai apagar, vai estar no livro das histórias, mas ele fez coisas assim que muito maior do que o seu erro. Só de finanças, só de pregação, só de inspiração. Alguns meses atrás eu fui para uma ilha chamada Nantucket. Eu chego nessa ilha, qual que é o alimento dos irmãos daquela ilha? Jimmy Swaggart. Único programa de televisão, de pregação, de culto sólido. Porque a mensagem dele é cruz. Não sei se você pegou isso. Sim. A mensagem de Jimmy Swaggart é uma mensagem de cruz. Quando os anos 90, aqui na América, os anos 90, estava tendo aquela transição para a prosperidade muito, muito grande, nem vou citar nomes, mas tem vários grandes nomes americanos para a prosperidade, e ele continua na mesma linha. A mesma linha. Inclusive, o filho dele tem uma mensagem do filho dele. Ah, sim, verdade. Descendo a lenha. Verdade. Então, assim, ele tá, querendo ou não, ele tem um público gigantesco até hoje, espalhado pelo mundo, porque ele não mudou a sua mensagem. Ele foi um dos únicos, assim, que realmente não mudou a sua mensagem. A mensagem dele é cruz, a mensagem da cruz. Né? Os hinos. Cristocêntricos. Os hinos dele, né? Enfim. Então é isso. Jimmy Swaggart, a lenda viva, que Deus nos deu oportunidade para ainda poder ir lá, né? Eu tô terminando meus dias aqui já e tô triste, porque a culpa é sua.
A culpa é sua. Vamos O lá. americano aqui é você. Eu sei que é o famoso. Vamos lá. Ok. Tem um outro também que eu sei que você gosta muito. O Mundo é Minha Paróquia. John Wesley. John Wesley. Fala aí um pouquinho de John Wesley, por que te inspira tanto? Por que você leu a história dele aqui, se empolgou? John Wesley. John Wesley, eu tive a oportunidade, como você também teve, né, de ir lá na casa dele, lá em Londres. Eu fui 2 vezes lá. Fui a primeira vez, o ano passado fui a segunda vez, e eu fiz um voto, que todas as vezes que eu for em Londres, eu não sei quantas vezes mais terei a oportunidade de ir a Londres, mas todas as vezes que eu for a Londres, eu vou lá. Nem que for para passar na frente, nem que for, eu vou ir lá, né? Acho que é um patrimônio histórico ali de Londres, né? Histórico. Deve ser assim, não pode mexer aqui. Acho que ele não pode mexer. Né? É histórico. A casa, inclusive, dele, que eles preservam lá, mantém o mesmo padrão das casas típicas do século XVII, século XVIII. Né? E John Wesley, uma coisa que me chama muita atenção assim, em Wesley é que ele se torna esse pregador. A gente costuma chamar, eu mesmo me refiro a ele assim, às vezes quando estou pregando, que cito ele, eu me refiro o grande avivalista da Inglaterra. Uhum. Né? Ele se torna esse grande avivalista da Inglaterra e ele luta, inclusive principalmente denunciando as estruturas de poder e do regime escravagista. Não é? Ele levantava-se às 4 da manhã, orava. A primeira tarefa dele do dia era oração. Dizem que quando ia visitante na casa dele, dormir lá, botava para dormir cedo. E de manhã acordava todo mundo para orar. Ele era muito metódico. Escutou, né, Eric? Vou acordar você bem cedo, viu? Ele era muito metódico. Era muito organizadinho. Muito organizado. Daí o metodismo, né? Vem depois. Mas, enfim, então ele se levantava, ele não abria mão das 8 horas de sono, não abria mão. Era 8 horas, tinha que dormir. Mesmo que, às vezes, por conta de alguma viagem, de saísse fora daquela rotina dele de horário de dormir, mas ele tinha que dormir aquela quantidade de horas que ele era acostumado a dormir, 8 horas. Então ele se levantava às 4 da manhã, era a sua primeira tarefa do dia, oração. Tem até uma lista, eu carrego comigo uma lista de vários nomes que se dedicaram à oração, e quando eu estou pregando sobre oração, eu costumo citar, ele vem o primeiro da lista. Lá. Tu carrega uma livraria contigo. Que ele colocou um propósito, ele acentuou no seu coração o propósito de nunca deixar que o sol nascesse sem que ele fosse encontrado de joelhos. Aí ele se levantava e antes que o dia clareasse, após aquele primeiro momento de oração dele nas 4 da manhã, ele corria para como é que chama? Eu me esqueci agora o nome aqui. Eu sei que era o local onde ficavam os trabalhadores. Começavam a trabalhar ali nas construções, linha de ferro. Então, ele corria para lá. Eu não estou conseguindo lembrar a palavra aqui. Mas, enfim, ele já ia para lá pregar. Então, ele pregava para esse pessoal que começava nos primeiros horários da manhã, não sabia disso. De trabalho, ele já estava lá pregando. Depois ele tirava um outro período de oração. Às 8 da manhã ele se reunia com... Porque o John Wesley, ele é como se ele tivesse criado uma escola de discípulos, de pregadores, jovens pregadores, que ele instruía esses pregadores e dava a eles a tarefa de pregação, incentivando-os na pregação. Então, a partir das 8 horas, eles davam início às suas tarefas ao longo do dia de visitação, de pregação, de evangelismo de rua. Isso depois de uma crise que ele enfrentou, porque ele foi missionário aqui nos Estados Unidos. Sim. Inclusive, Martha's Vineyard. Inclusive,
saiu daqui frustrado. Ele não na teve, Geórgia, essa foi da Geórgia. Ele não teve bons resultados aqui. Foi um dos piores momentos da sua vida. Teve um momento, em uma dessas, me parece que no retorno, salvo engano, dessa viagem dos Estados Unidos de volta à Inglaterra, eles pegaram uma forte tempestade. Ele até achou que ia morrer, que o navio que eles estavam viajando parecia que ia afundar. Foi quando ele foi confrontado pelos morávios, né, que estavam ali viajando no navio, perguntando se ele conhecia Jesus, e ele foi querer falar, não, eu estou perguntando se você conhece Jesus, né? E ele, de volta à Inglaterra, passou por uma experiência muito forte quando ele foi ouvir um pregador que fez uma exposição a partir de Romanos capítulo 1, lá sobre o justo viverá da fé, e ele falou que sentiu o coração dele queimar, o coração dele queimou. Esse versículo também. Você vê por onde que Lutero... Esse versículo também, não sabia disso. Olha, tá vendo? Estou aprendendo aqui. E aí depois a história é muito longa, né? Mas aí depois ele diversas crises que ele começa a enfrentar, indisposição com as lideranças, com os pastores. Ele apanhou, ele foi muitas vezes difamado, caluniado. As pessoas atacavam ele de todas as maneiras, de todas as formas. E aí, quando ele foi proibido de pregar, fecharam as portas das igrejas, expulso e proibido de pregar. John Wesley, salvo engano não, vou falar com certeza, inclusive eu tive essa informação recente, agora nessa última visita minha lá. Ele pregou em apenas 10 igrejas em toda a Inglaterra. Nossa. Apenas em 10. Então acho que eu preguei na Inglaterra em igreja mais do que ele, então. Eu já preguei mais que ele também. Ele pregou apenas em 10 igrejas em toda a Inglaterra. Uma das quais eu tive a oportunidade de pregar, que é lá em Bridgewater. Aqui fala Bridgewater, né? Bridgewater. Lá eles falam Bridgewater. Bridgewater. Um templo antigo, 430 anos. Esse templo, um templo batista antigo. E tem uma comunidade brasileira que se reúne lá, da MSBN, eu acho que é essa a sigla da igreja, pastoreada por um amigo meu, pastor Anderson, né? O Anderson Peixoto. E, inclusive, eu vou estar com ele no mês de março, se Deus quiser. E o Wesley pregou lá. Essa igreja foi uma das 10 que ele pregou, né? Então, ele de Londres a Bridgewater, uns 3 horas de carro, aproximadamente. Eu não sei quanto que dá isso em milhas, né? Você imagina o Wesley viajando a cavalo. Né? A cavalo. Ele viajou uma média de 320 mil quilômetros. Cerca, se você multiplicar isso aí, dá em torno de... Se você dividir isso, dá em torno de 8 mil quilômetros por ano, então, aproximadamente, a cavalo. Não tem como a gente dizer que ele foi o primeiro, mas, assim, desses reformadores, desses homens, até antes dele, nesse contexto aí, ele foi um dos primeiros cancelados também. Porque, se a gente parar para pensar, ele pregar em apenas 10 igrejas e ser proibido de pregar, porque o que as pessoas têm que entender é a questão da igreja e o Estado ali, né? Havia uma conexão política com a igreja que acabou jogando ele para fora, né? Então, ele foi literalmente jogado para fora devido a um conflito político, né? Acho que a gente não sabe o que é isso, né? Mas tudo bem. E agora, porque ele, pregando nas ruas, nas praças, né, nas fazendas, teve muita influência do seu amigo, mas, ao mesmo tempo, vou usar a palavra rival teológico, um rivalzinho teológico, George Whitefield. O George Whitefield, não vamos entrar em muitos detalhes, mas eles estudaram juntos, depois a vida separou os dois, né? George Whitefield, um calvinista, mas um baita pregador. George Whitefield disse que ele tinha uma voz muito potente. Há quem diga que ele pregava mais que o Wesley. Mais do que o Wesley. Eu li a biografia de George Whitefield. Dizem que, em termos assim, teve um tempo, em questão de popularidade, Whitefield virou um fenômeno na época, entendeu?
Mas era um homem também assim muito humilde, porque teve um período da vida dele que ele explodiu na fama. E ele pegou e saiu de Londres, da Inglaterra, para vir na América para dar uma apaziguada, porque ele tava demais. Mas agora a gente fala numa questão de rivalidade teológica por causa da questão calvinista, né? E o ponto de John Wesley. Mas, ao mesmo tempo que os dois tinham uma guerra muito dura, né, um contra o outro, teve tensão. A gente fala assim, não, os dois eram só love. Não. Teve momentos assim de debate. Mas morreram unidos, né? Morreram em paz. Porque não era um bate-boca. Não era não era uma confusão. Pelo contrário, eles eram amigos. Amigos. Então, amigos... Inclusive, conta-se que alguém chegou... me parece... Eu não me lembro em qual dos dois, mas me parece que foi em um Whitefield, que alguém chegou e perguntou assim, quando você chegar lá, você vai ver Wesley? Né? Ou foi para Wesley perguntando... No céu? No céu. Foi para Whitefield. Foi para Whitefield, né? Porque ele era calvinista. Você vai chegar lá e você vai ver o Wesley, e aí ele responde, não vou porque ele vai estar tão mais perto de Deus do que eu não vou ter... Né? Então, assim, era uma questão... Porque hoje, por causa dessas e eu acho que aí se cabe bem a palavra que você usou de rivalidade. Hoje, essas brigas... Sim. Teológicas, porque uma coisa que me deixa muito indignado, vou usar essa expressão, coisa que me deixa muito indignado no cenário da igreja no geral, nós temos em comum, o que nós temos em comum na fé cristã? A cruz de Cristo, a causa do reino, o evangelho de Jesus Cristo. Se você é calvinista e eu não, se na liturgia da sua igreja canta hinos da harpa e da minha canta o grupo de louvor que vai começar o culto, se na sua tradição não existe imposição de usos e costumes e na minha é conservadora, isso é muito, mas muito periférico. Muito periférico. Isso nunca devia entrar em debate, em discussão. Isso nunca deveria ser razão ou motivo de nos afastarmos um do outro. Aquilo que nos une é maior. Ou de nos tornarmos rivais ou inimigos, ou até mesmo ao ponto de sair um acusando o outro de herege ou de heresia e sair um apontando a igreja do outro como seita. Não, vamos lá. Se estivesse, vamos tirar aqui Orlando Boyer, se tivesse alguns teólogos de hoje escrevendo sobre heróis da fé, iria eliminar os calvinistas desse livro. Porque aqui tem calvinista. Sim. Aqui tem calvinista. O Whitefield está aí. O Whitefield está aqui, pronto. E ao mesmo tempo está John Wesley na página seguinte. Então o que acontece? É uma rivalidade às vezes tão doentia que acaba cancelando as pessoas. Agora, um outro ponto. Quando o Whitefield foi morrer, ou estava prestes para morrer, ele pega e fala, dá a famosa fala dele, olha, eu quero que quem prega no meu velório é John Wesley. Isso é... E ele pregou. E pregou. Então, resumindo, olha, gente... Lá, uma pausazinha. Lá você viu isso lá? Lá no museu do John Wesley, tem uma ala dedicada a George Whitefield, o púlpito que ele pregava, foto, está lá, junto. E foi a pessoa que incentivou a John Wesley, foi né? Whitefield que incentivou a John Wesley. Porque quando o John Wesley ficou, vamos dizer assim, deslocado, proibido de pregar e tal, porque essa coisa de pregar em rua era além de ser nova, era por Wesley mesmo, o Wesley via isso com resistência. Com resistência. O Wesley não era de... Foi o Whitefield que falou assim, não, nós vamos pregar na rua. Incentivou ele. Começou a levar ele, inclusive, para pregar. E ele começou a pregar e as multidões começaram... É daí que vem também a frase, quando alguém perguntou qual é o segredo, você fica aí em pé, uma multidão te cerca, em questão de minutos. Eu me coloco em chamas. Isso. Né? Parece essa frase é interessante porque parece uma arrogância. Tipo assim, eu me coloco em chamas e o povo vem me ouvir.
Para quem pega essa frase e eu assim, não, isso aí é um cara muito arrogante, dizer que ele tá cheio, que o povo vem para ouvir ele, mas não é. É porque ele tem uma convicção tão clara do poder do evangelho e da sua intimidade com Deus, que ele tem certeza que as pessoas vão ouvir, vão ser inflamadas também pelo fogo que arde dentro de mim. Eu acho essa frase assim muito, muito bonita. Deixa eu fazer uma pergunta para você em questão... o que eu ia falar é o seguinte, é que tem muita gente que não tem nem um pingo, nem 1% da inteligência de George Whitefield e John Wesley, mas insiste em viver no debate. Então, a minha conclusão é, gente, pessoas muito mais brilhantes do que a gente debateram tanto e chegaram a conclusão nenhuma. Às vezes é hora de fazer igual Orlando Boyer, deixa isso um pouco de lado e vamos unir para o propósito principal, que é a pregação do Evangelho de Jesus. Exato, porque foi como eu comentei aqui, né? Assim, isso é muito periférico. É muito pouco. Eu acho que a gente tem que... Passamos da hora, já passou da hora, de definir exatamente o que de fato é seita, o que faz uma seita ser seita. Sim. E o que de fato é heresia, o que faz uma heresia ser heresia. Uhum. De verdade. Uhum. Porque, assim, basta você, por exemplo, ser pré-tribulacionista e eu ser mídio, pronto. O Bruno é herege, ou então o Nilson é herege. Como assim? O que aconteceu com o pastor americano esses dias. Inclusive, você meio que deu uma tuitada lá, sim, né? sim. Um pastor conceituado, Sim. um dos grandes nomes da teologia assembleiana. Uma contribuição enorme para a teologia pentecostal. Mas tem uma visão escatológica um pouco diferente. Acabou sendo... E, na verdade, ele nem colocou como visão escatológica que é assim. Não foi nenhuma coisa assim mais pontual. Gente, em questão escatológica... Não tem usos e costumes, bate palmas. Na hora de cantar os louvores... Fica em pé e o senta. Aí pronto. Não, a igreja do Bruno é seita. Porque, o que determina? O que é seita? Uhum. Não vamos entrar nesses detalhes, claro, nesse debate, porque não é o nosso... nós estamos no romance. Mas eu acho que já passou da hora de definir isso. Uhum. Porque, assim, qualquer coisa, carimbo o Bruno. Sim. Herege. Sim. Qualquer coisa, carimbo o Bruno. Seita. Sim. E aí ninguém sabe mais nada. Assim, na verdade, seita, a palavra seita e herege, ou heresia, ficou desgastado. Ficou. Você usa ela para tanta coisa e para qualquer coisa que ela perdeu de fato. A própria palavra seita e heresia já perdeu de fato. Uhum. Nos seminários teológicos, por exemplo, você tem disciplinas que estudam sobre seitas e heresias. Uhum. Né? O que é uma seita, o que identifica uma seita, uma heresia e tal. Então, assim, é muito periférico. Vou usar de novo essa expressão. Muito periférico. Aí você tem um exemplo aqui de dois grandes homens, dois grandes personagens que, diga-se de passagem, tanto reformados, como pentecostais, como tradicionais, como assembleanos, como presbiterianos, como batistas, quando se fala em George Whitefield ou John Wesley, todos reverenciam. Gente, os maiores, os radicais do calvinismo, posso falar hipercalvinistas, quando chega John Wesley, eles falam, opa, esse aí a gente... O Bruno a gente não aceita, mas o John Wesley tem uma coisa diferente nele. Então ele realmente... Um outro ponto, a mãe de John Wesley. A mãe de John Wesley também tem uma participação muito grande em sua vida, porque ela incentivou muito ele. Talvez o papel do seu pai, né? Talvez o papel do meu pai, dos meus pais, que nos incentivaram muito a questão do estudo, da dedicação, da pregação, porque Susana Wesley, ela era também muito organizadinha, e ele pegou muito de sua mãe. Então, ele tem uma influência também muito grande da sua mãe, e vale também lembrar do seu irmão, Charles Wesley, que também foi um grande compositor, talvez um dos maiores compositores, né, da história cristã, música, viajou muito com ele, escreveu muitos hinos. E ele está lá na minha listinha também. Está na sua listinha? O cantor, compositor, que não aceitava compor nem escrever nenhuma música sem que tivesse certeza que estivesse face a face com Deus. Uau!
Uau, tá vendo? Então, assim, é uma família dedicada, né? Mãe, embora teve alguns ali que deu trabalho. Mas é uma história muito brilhante. Vocês aí pesquisem a história de... Eles eram em 19, né? 19 uma irmãos. multidão, meu irmão. Só que ali era uma igreja. Só que ali era uma denominação metodista. O Samuel, pai do John Wesley. Samuel, Não brincava em serviço, não. Como dizem, não tinha televisão, né? Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada. Assim, não sei se eu falo, mas que eu não estou muito no espírito de Orlando Boyer. Tem umas polêmicas de John Wesley. Eu vou pontuar aqui 2. Não, deixa, não fala não. Não fala? Poxa. Ele assim, dedicou ao... Não vou contar tudo, mas ele dedicou ao extremo as viagens e prejudicou um pouco o seu relacionamento pessoal. Deixa eu te perguntar, ele tinha filhos, o John Wesley? Não. Não tinha filhos. John Wesley, ele casou velho. Já com 40 e poucos anos de idade. O pessoal achava que ele não ia casar. Com 40 e poucos anos de idade, naquela época, era bem mais do que hoje, talvez uns 60 hoje, né? Então, ele casou velho e ele casou com uma viúva. Essa viúva tinha, acho que, 4 filhos. Só que ele já vinha numa rotina, talvez era uma das fases mais corridas da vida dele, e ele viajava muito. E aí chega um dia, não ia falar, mas estou falando. Chega um dia que ele volta da viagem e tem um bilhete em cima da mesa. Você é o pior marido do mundo. Nunca mais você vai me ver. Entendeu? Então, era uma mulher que tinha muitos traumas, muitos conflitos e muita responsabilidade com o filho, e o Wesley... Então, ficou esse negócio aí, entendeu? É pouco falado, tá? Pouquíssimo. Olha, eu tô falando aqui é pouco falado, entendeu? Dificilmente você lê essa história em algum lugar, mas é real isso aí. Então, a graça, meu irmão. A graça, meu irmão, todo mundo tem um defeitozinho, alguma coisinha que fica lá. Quando eu chegar lá, eu vou falar para ele, você foi cancelado lá... Em Bridgeport. Em Bridgeport, século XXI. E o John Wesley, o mundo é minha paróquia também. Vamos lá, vamos para o encerramento, mas vamos encerrar por aquele, sabe, Billy Graham. Billy Graham. Não sei nem... Eu acho que não... Nem começa. Era bom nem começar. Posso pontuar um nome aqui? Já que a gente falou de composição, quero contar uma história que também pouca gente sabe. Nós estamos em uma cidade chamada Bridgeport. Você sabia que aqui está enterrada a maior compositora de hinos evangélicos da história? A maior. O nome dela é Fanny Crosby. Fanny Crosby está enterrada a poucos quilômetros daqui. Ela escreveu belíssimos hinos. Eu acho que na nossa harpa cristã tem 6. Tem também aquele hino, Canta Minha Alma. Canta minha alma, canta o Senhor. Tananana. Aqui na América tem 2 hinos que é patrimônio. Amazing Grace, é a número 1. Todo mundo sabe Amazing Grace. E Blessed Assurance. Blessed Assurance, Jesus is mine. Tananana. Ela que escreveu. E ela, com 3 semanas de idade, ela ficou com deficiência visual. Ela não conseguia enxergar, por um erro médico. 3 semanas. E ela passou a vida todinha, né, sem poder ver. Mas nesses momentos a sós, ela escrevia hino. Citava, alguém escrevia e tal. E ela escreveu muito mais de 1000 hinos. Chegou a um ponto que a editora, que na época era assim, né, a editora falava assim para ela: não coloca Fanny Crosby embaixo, não. Coloca outro nome. Só inventa um nome aí, porque é muito Fanny Crosby. Aí acontece que ela congregava aqui na Metodista, aqui, no centro da cidade, e com seus 80 e poucos anos de idade, chegaram nela e perguntaram assim para ela: Fanny Crosby, se porventura chegar um médico aqui e falar assim para você, você tem uma nova medicina que vai curar os seus olhos, você vai poder enxergar, você quer? Ela falou assim: não quero. Porque eu já com os meus 80 e poucos anos de idade, eu sei que a primeira coisa que eu vou ver na vida é o rosto lindo do meu Jesus Cristo. E aí ela fala assim, que aí alguém perguntou para ela: como é que você tem a capacidade assim de compor com tanta facilidade? Ela respondeu: como eu não consigo enxergar, eu não me preocupo com a minha roupa, com isso, com aquilo que é externo. Eu só tenho tempo em ficar refletindo em Deus. E nos momentos a sós,
ele acalenta o meu coração para mim escrever. Então, achei assim uma história extraordinária. Eu fui até num cemitério um tempo atrás aí, lá procurar o túmulo dela, eu achei. Fanny Crosby, Canta Minha Alma, Canta ao Senhor. Então, assim, são histórias brilhantes, né? Que nos inspira. Tem Billy Graham, gente, tem Spurgeon, tem Charles Finney, daqui de Nova York. Tem tanta gente boa. No nosso Brasil também, tantos homens, né? Anônimos, que se foram, Pastor Neco, que você citou. Temos também Lillian Thrasher. Gente, a história de Lillian Thrasher é uma das mais brilhantes. Quer pontuar alguma coisa aí? Pra gente encerrar? Não, você falou que ia falar do Billy Graham, mas... Você vai falar? Assim, vamos ficar mais 2 horas aqui. Sabe por que eu tô rindo, pessoal? Quem chegou até aqui, tô rindo porque é o seguinte, nós gravamos uma parte da história do Billy Graham 1 hora. Isso só o comecinho da história. E aí ficou... Isso aí acho que ele tinha 10 anos de idade só, tá? É muita história. Mas Billy Graham é o pregador do século. Pregador do século XX, acho que não tem ninguém ali que chega... Não. É o maior pregador do século XX. O maior evangelista do século XX. Com segurança. Uma ponta... Eu vou falar uma coisa de Billy Graham aqui. Não sei se você vai concordar comigo. Nós estamos na época do Reels, dos TikTok, do YouTube. E eu não sei se o seu Instagram é igual ao meu. Direto aparece ali algum trecho de mensagem de um pregador de hoje, e tal. E você percebeu que um dos mais famosos é o Billy Graham? No meu só aparece Billy Graham. Só aparece Billy Graham. Só aparece Billy Graham. Tipo assim, o pessoal pega, corta vídeo dele, às vezes coloca uma legenda em português, às vezes coloca em inglês mesmo, e aparece um monte de negócio de Billy Graham. Ou seja, isso aí é extraordinário. Ou seja, naquele tempo, ele já estava acertando na mensagem, porque ela não perdeu a validade. Nós estamos falando de sermões pregados nos anos 60, 70, 80, e agora nós estamos em 2023, e no TikTok, no Reels do Instagram, só dá Billy Graham. Por quê? Eu tenho uma pasta, um caderno, com sermões que ele pregou em 69. Olha aí, 69. Lá em Nova York. Não foi não, ele fez a Madison Square Garden. Isso. Eu tenho essa série impressa, encadernada. Todos os sermões. Todos os sermões. 1969. O homem ama, hein? Rapaz. As coisas que Billy Graham falou nos sermões de 69 são questões relacionadas aos desafios pós-modernos, os desafios de hoje. Questões relacionadas a suicídio, questões relacionadas à depressão. Pausa aí. Porque quando eu vou para o Brasil, o pessoal pergunta de pregações aí de Billy Graham. E eu acho que as pessoas têm uma mentalidade errada da pregação de Billy Graham. Pelo menos quem não entende o inglês e escuta na íntegra a mensagem. Porque o que acontece? Eles falam assim, Billy Graham era um pastor que só pregava salvação e bem simplista. Tipo assim, Jesus salva, Jesus te ama e morreu aí. Sim, ele era essa mensagem e tem que ser essa mensagem. Só que ele era muito atual, o que você está falando. Ele trazia temas relevantes para aquele... uma das mensagens mais brilhantes de Billy Graham para mim é aquela na África do Sul. Meu irmão, aquela mensagem é fenomenal. Então, não, gente, ele não é aquele camarada raso que as pessoas falam. Muito pelo contrário. Você concorda comigo? Sim. Muito pelo contrário. Sim, ele era um cara muito atualizado. Muito atualizado. Ele, por exemplo, se ele fosse as cruzadas que ele fez no Brasil, e não só no Brasil, mas em todos os países por onde ele passou, essas cruzadas, antes dele pregar, ele fez um levantamento das questões racial, econômica do país que ele estava vindo pregar. Então ele fazia todo um levantamento. Claro que não de forma superficial, né? Só um panorama geral das questões principais ali daquele país e para poder pregar. Então um cara muito atualizado. A mensagem dele era uma mensagem muito contextualizada, muito antenada com os acontecimentos. Racismo. Racismo, ele combateu o racismo. Ele não foi o cara da militância da rua. Não. O Martin Luther King, eles eram amigos. Sim, Junior. O Martin Luther King, inclusive, Billy Graham sofreu algumas contestações, porque em uma das cruzadas de Nova York,
Martin Luther King estava presente e orou. Ele deu para o Martin Luther King orar. Né? E ele arrancou algumas fitas ou corda de separação. Teve uma cruzada que eles colocaram as cordas para fazerem a separação dos brancos, negros e brancos. E o Billy Graham falou que só pregaria sem essa separação. Sim. Aí foi determinado por um funcionário tirar as cordas, ele não quis, se recusou a tirar. O próprio Billy Graham foi lá e tirou, ele próprio tirou. Sim. E o funcionário pediu demissão. Não é? Só para você ver. Só que havia também, e ainda hoje, muitos, principalmente os teólogos mais progressistas, eles fazem esse questionamento e falam que de Billy Graham que não fez, vamos dizer assim, o papel completo, como deveria ter feito. Mas nós temos relatos, inclusive, do próprio Martin Luther King, que o Billy Graham queria uma conversa, um dia em uma conversa, os dois juntos, falou assim, eu quero uma aproximação melhor com a comunidade negra, eu preciso ir para a rua, eu preciso fazer algo mais. E o Martin Luther King falou para ele, você foi chamado para estar fazendo o que você faz. Uau. Você tem que continuar pregando lá. Você já denuncia, continue denunciando, você já é contra, que o Billy Graham ajudava, inclusive pagou fianças. Sim. Em algumas ocasiões que fez até umas caminhadas junto. Fizeram caminhadas juntos. Mas o Martin Luther King falou isso para ele. Deixa as ruas comigo. Deixa as ruas comigo. Fica no púlpito e deixa as ruas comigo. Uau. Então assim, e aquilo que a gente já conversou aqui também, né? Eu até compreendo, assim, se a gente for olhar friamente, olhar a questão assim, pegar a questão mais de frente, eu compreendo. Poderia sim ter feito algo mais, poderia, mas eu acho que Billy Graham, se ele errou nesse sentido, ele acertou muito mais do que errou. Eu também acho. Eu acho que ele acertou. Acertou muito mais do que errou. Ele denunciou, ele foi parceiro, fechou parceria com Martin Luther King. E o que a gente tem... o que eu vou falar agora é muito simplista que eu vou falar, mas ele viajava muito, ele pregava muito, ele tinha muitas responsabilidades e muitos filhos, a sua esposa. Nilson, às vezes a gente tem que se colocar no papel do homem. Não tem tempo para tanta coisa. Não tem tempo para, vamos supor, parar os meus meses, os meus anos, para ir lá lutar. Não, você sabe uma coisa que tem isso também, tem família. Eu ouvi uma pessoa fazer esse comentário, eu não me lembro quem, eu ouvi alguém fazer esse comentário que eu concordei. Eu acho que uma coisa que a gente precisa compreender, que se encaixa com o que você está falando, ninguém vai fazer tudo. Exato. Ninguém vai fazer tudo. Eu não vou fazer tudo. Você não vai fazer tudo. Ninguém vai fazer tudo. Porque, por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, eu começo a trabalhar um exemplo no campo missionário. Estou no campo missionário. Então, eu estou investindo em missionários que estão no Nordeste brasileiro, que estão fora do Brasil. Eu estou investindo tanto no suporte teológico, um suporte de conhecimento bíblico para ajudar esses missionários, esses pastores no campo missionário. Estou ajudando em arrecadações para mantimento, para roupa, para tantas outras coisas nesse sentido. Aí alguém vai lá na rede social, estou dando um exemplo, isso aqui é um exemplo que eu estou dando, não estou dizendo que é assim, que eu estou fazendo isso, estou dando só um exemplo. Sim. Aí alguém vai lá na rede social e comenta lá, você está fazendo arrecadação para ajudar o missionário não sei quem lá na África. E no Brasil. E o morador de rua aqui em São Paulo? Aí eu digo assim, eu estou fazendo esse trabalho lá. Sim. Você está preocupado com o morador de rua? Vai lá, ajude ele. Eu já escutei muito isso. Eu já estou fazendo esse trabalho. Outro exemplo, eu estou ajudando, estou investindo, estou ajudando e investindo nos imigrantes. O Brasil tem recebido muitos imigrantes do Haiti, mais no norte ali, imigrantes venezuelanos, e aí você está lá ajudando esses imigrantes, trabalhando com esses imigrantes Sim. venezuelanos, Sim. imigrantes haitianos. Sim.
alguém diz assim para você, está muito preocupado com o imigrante, está muito preocupado com o venezuelano, com o haitiano, por que você não vai ajudar os orfanatos, por exemplo? Uhum. Irmão, eu já estou fazendo esse trabalho aqui. Posso defender eu Você aqui? está preocupado com o orfanato? Vai lá fazer alguma coisa. E vice-versa. Às vezes você está investindo no orfanato, ajudando as crianças do orfanato. Por que você não vai ajudar os imigrantes que estão chegando? Irmão, eu já estou ajudando o orfanato, por que você não ajuda lá? Então, assim, seria ótimo. Tem críticas. Sempre vai ter crítica. Sempre tem críticas. Sempre vai ter crítica. Seria ótimo se eu conseguisse fazer tudo. Quem me dera poder fazer tudo. Mas eu não posso fazer tudo. Então, assim, à medida... Então, agora vamos somar. Uhum. Eu estou ajudando os imigrantes. Você está ajudando os orfanatos. O outro está ajudando os asilos. O outro está ajudando os missionários. Olha a combinação. Se todo mundo colocar a mão na massa e cada um fazer um pouquinho em cada setor. Em cada setor e nas muitas demandas que existem, vai todo mundo fazer alguma coisa e vai todo mundo conseguir fazer um exemplo, junto. Isso aí encaixa porque nós estamos agora em cima do púlpito da igreja. E é uma igreja brasileira nos Estados Unidos. E aí tem muita gente que fica falando assim, mas vocês têm que pregar para os nativos. Irmãos, tem que pregar para os nativos. Isso aí tem que ser feito. Só que, você sabe quantos brasileiros tem na cidade? Que também precisam de igreja, que não aprendem o idioma, não vai aprender o idioma, não tem, às vezes chega aqui já com a idade avançada. Então tem que ter igrejas brasileiras no país. E tem também aqueles que Deus vai capacitar, talvez uma outra geração, talvez os meus filhos, talvez eu, não sei, para pregar para os outros, né? É aquilo que a gente falou. As críticas exageradas que Orlando Bohr falou assim, olha, tem defeitos, mas as demandas não são para a gente pontuar agora. Talvez um dia a gente pega todos os erros deles e aí começa a pontuar. Mas não é a história, não é o que a gente está querendo elaborar. E o que você falou aí, bem falado, serve até um corte aí, porque isso aí é muito importante. Mas eu acho que Billy Graham, Nilson, acertou, com certeza. Pregou, influenciou. E outra coisa, foi muito relevante dentro do contexto dele, né? Muito Posso contar a história da filha dele rapidinho? Sim, claro. Eu achei muito linda a história da filha dele, eu nem lembro o nome dela agora. A filha dele, não a pregadora, teve uma filha dele que casou e sofreu muito abuso e apanhou e aquela coisa toda e se separou. E ela contou isso no velório do Billy Graham. Depois, se vocês quiserem, vai no culto do culto fúnebre que você vai ouvir essa história. E ela chega contando que ela se separou e depois de um tempo já separada, ela ouviu falar de um rapaz, de um senhor que tinha ficado viúvo num outro estado vizinho, não sei se foi na Louisiana ou Alabama, e ela falou assim, vou lá para aquela igreja, né, e conhecer esse homem e tal. Queria sair do cenário, né, da cidade que ela estava. E aí, quando ela chega, ela pega e começa a namorar com o rapaz. E Billy Graham fala assim para ela, pai, né, cuidado, não avança, segura, talvez não é o momento. Ela desobedece Billy Graham e casa. Em 24 horas de casamento, ela já sentiu, eu acho que eu me estrepei de novo, eu acho que eu cometi o mesmo erro daquele primeiro casamento, isso aqui não vai dar certo. E foi dito e feito, o cara começa a bater nela, espancar ela, enfim, é uma longa história. A única coisa que resta para a filha de Billy Graham é voltar para a casa do pai, porque ela não tem nem onde ficar mais. E na cabeça dela, ela está assim, olha, quando eu voltar para a casa do meu pai vai falar assim, em inglês a gente fala assim, I told you so, eu não te falei? Falei para você não falar aquilo, falei para você não fazer aquilo, falei para você. E ela espera isso de Billy Graham, mas aí quando ela estacionando um carro na rua e está subindo o driveway, né, a garagem, o Billy Graham está com os braços abertos, não fala nada. E ele fala assim, minha filha, aqui sempre vai ser a sua casa. Abraça, não fala, eu não te falei, e tal. Dá aquela lei moralista, tal. Ou seja, e quando ela conta isso, eu falo assim, uau, isso é bonito. Porque nós temos a tendência em falar, eu te falei, eu não te falei. É o pai do filho pródigo. Pai do filho pródigo. Então, nesse simples testemunho, você vê a leitura dele como o pai do filho pródigo, abraçando, é sempre a sua casa.
Então é um homem assim muito piedoso, muito carinhoso, né? E ganhou a sua família, tá? Sim. Porque a família dele todinha, a família todinha de Billy Graham, muito dedicada até hoje, né? Os netos, enfim, família muito dedicada. Então ele ganhou a família dele. Mas vamos marcar um podcast para a gente falar só dele. Que nós estamos devendo a segunda parte lá, daquele que ficou para trás. Vamos começar do zero. Então vamos começar do zero, a gente fica aqui 2 horas aqui falando só dele. Muitas cruzadas, milhões de pessoas, muitas... um outro ponto para a gente encerrar. Vamos encerrar? Vamos. Vamos que eu estou cansado. Ele incentivava muito pregadores, né? Sim. Ele sempre trazia alguns pregadores para... Incentivava muitos pregadores. Ele é responsável pelo o grande congresso de Lausanne, que resultou no Pacto de Lausanne, que foi um acordo de várias igrejas de diferentes denominações com relação à pregação do evangelho e à ação social da igreja no mundo, né? Teve como relator John Stott, né? E depois do Congresso de Lausanne, Billy Graham continuou fazendo uma conferência que era chamada... talvez uma das mais conhecidas, ou a mais conhecida, foi a de 86, Amsterdã 86, que era uma conferência que ele reunia evangelistas itinerantes do mundo todo, evangelistas itinerantes do mundo todo, para, nesta conferência, incentivá-los na pregação do evangelho. Alguém perguntou para Billy Graham assim: quem vai te substituir? E ele apontou para todo o auditório, com mais de não sei quantas mil pessoas ali reunidas. Aqui estão os meus substitutos. Todos. Eita. Todos. Então, assim, ele incentivou muito na pregação do evangelho, fez essas conferências. Eu não sei agora, mas até pouco tempo agora, antes dele morrer, elas continuavam acontecendo. Sim, com o filho. Com o filho. Teve uma de 2000. A de 2000 ele foi, teve uma outra... Não sei se foi de 2006, que essa acho que ele não foi, mas ele gravou um vídeo e eles encaminharam o vídeo, exibiram o vídeo lá durante a conferência, né? Então, é um homem que eu tenho uma profunda admiração, respeito pela sua história, pelo seu legado e gostaria muito que Deus levantasse outros e outros. Amém. E outros e outros. O campo é grande, precisa. O campo é grande. Pessoal, é isso. Um dia a gente vai voltar aqui com a história de Billy Graham, porque tem muita coisa, sua família, a esposa dele, uma mulher fenomenal, cruzadas, filmes, produziu filmes, ele produziu a história de Corrie ten Boom, muito material, muitas doações, muito trabalho missionário, é muita coisa. A história de Billy Graham realmente é rica. Eu espero que você tenha sido edificado, abençoado, inspirado, e como eu, que amo histórias, que você passa a amar também histórias desses homens. Que Deus te abençoe. Alguma palavra para encerrar? Minha palavra de gratidão mais uma vez. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. E depois, os que vão ver depois essa transmissão, né, mais tarde, amanhã, depois de amanhã, no mês que vem, no ano que vem, não importa. Que todos vocês que acompanham o canal Edificando Vidas possam ser edificados por este conteúdo e que se despertem a ler biografias, a ler história, a ler os Heróis da Fé, se você não leu ainda. Sim. E não ficar só nos Heróis da Fé. Os Heróis da Fé é só um resumo da vida de cada um deles. Leia os Heróis da Fé como uma porta de entrada. Sim. E depois acesse aí as diferentes biografias específicas e exclusivas de cada um desses homens e se inspire neles e vamos fazer a vida valer a pena. Vamos viver de modo que a nossa vida seja para a glória de Deus. Amém. Essa tem sido a minha oração, que eu viva, Deus, para o teu propósito. Uau, é isso aí. Para o teu projeto. Que a minha vida seja uma constante ameaça ao inferno e que eu esteja o tempo todo vivendo para a glória de Deus e para o propósito de Deus. Nils, essa tem sido, sem a gente aqui, essa tem sido a minha oração também, sem tirar nada, sem colocar nada. Deus te abençoe, Nego. Amém. Amém? Obrigadão por tudo. Eu que agradeço. Amém.